Bom dia a todos, né? É com muita alegria, né, que a gente inicia agora no mês de junho mais um ciclo dos nossos estudos da AME Planalto, né, que presencialmente acontece no Centro Espírita Paulo de Tarso, e agora a gente está tendo essa experiência maravilhosa também pela via online, né, nessa oportunidade agora nesse contexto que a gente está vivendo. E, bom, o tema do estudo do primeiro sábado do mês, aliás, lembrando, né, de agradecer a presença e o acompanhamento dos internautas também que acompanham a nós no nosso site, né? O tema do estudo do primeiro sábado é o Reconstruindo as Emoções, um estudo que foi iniciado pela obra da Nise da Silveira, em sua primeira psicografia, né, que chama Reconstruindo as Emoções, o livro. E agora nós seguimos com uma série de temas relacionados ao estudo das emoções. E o tema de hoje é dor, aprendizado da alma. Ele tem sua essência. A essência desse livro, a essência dessa palestra, me perdão, foi retirada desse livro Plenitude. Esse livro Plenitude é um livro bastante interessante, é o terceiro livro da série psicológica da Joana, e nesse livro, logo na sua introdução, ela nos explica que ela o fez de maneira dedicada a tratar sobre um tema, o sofrimento. Ela faz todo um apanhado histórico, o qual a gente vai ver ao longo da palestra, justamente para justificar a importância de detalharmos o estudo a respeito do assunto, do sofrimento. E ela faz um apanhado histórico com uma dedicação especial, com um olhar especial, que partiu do budismo, chegando às construções que Jesus trouxe para nós e depois o espiritismo. Então ela faz uma linda amarração, uma compreensão muito ampla e muito bonita de todo esse processo que a gente vive. E é claro, né, sempre colocando ali também as obras básicas, né, organizadas por Allan Kardec, e que também, sem dúvida, são constantemente buscadas como base também pela Joana. Ela cita constantemente os elementos, né, trazidos na obra kardeciana e traz uma beleza uma base muito sólida para tudo que ela vai conversando conosco. Se nós começarmos a refletir sobre o sofrimento no contexto das nossas vidas, já é talvez algo que a maioria de nós já vem refletindo ao longo do contato com o próprio cristianismo, que é aquilo que Jesus nos convidou, que o sofrimento ele vai muito além do que simplesmente aquilo que acontece conosco nas nossas situações do dia a dia. Muitas vezes passamos por situações assim muito dolorosas, muito difíceis de tolerar, né? Como se a situação vivida no contexto familiar, no contexto laboral, no contexto bastante pessoal também, por exemplo, no campo das doenças, muitas vezes essas situações se apresentam com um grau de dificuldade muito grande. E isso, por vezes, nos inquieta. É claro que ao longo de todo o processo de contato com os ensinamentos de Jesus, desde a sua vinda, mais de 2000 anos, devagar a gente foi modificando o nosso olhar sobre o sofrimento. Ainda mais quando a própria doutrina espírita trouxe todo um esclarecimento diferente para esse mecanismo da vida, como coloca Joana de Ângeles. Joana, ela nos convoca a pensar a partir de uma frase, de um elemento bastante claro de que a dor não é punição. Ao longo dos anos, essa é uma reflexão que a maioria de nós já foi entendendo, mas que tantas vezes nós voltamos a olhá-la
por esse viés. Então, é importante que nós nos lembremos desse ponto-chave, desse ponto basilar que eu utilizo para iniciar a palestra de hoje, de que a dor não é punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. É interessante lembrar que quando nós pensamos em vida, nós estamos pensando muito, muito além dessa vida atual que cada um de nós está experienciando. Nós estamos pensando no contexto de vida enquanto espírito imortal. Nós estamos refletindo sobre essa possibilidade riquíssima de, ao longo das múltiplas vidas, das nossas múltiplas experiências reencarnatórias, nós podemos ter contato com múltiplas experiências, né, que se definem objetivamente como um mecanismo de evolução, como um mecanismo para que cada um de nós possa evoluir. Por isso, é um serviço a cada um de nós, né, propiciado pelas leis divinas, pelas leis naturais. Joana segue dizendo que a semelhança do buril, agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma, despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Porque quando nós olhamos para a própria dor a partir do paradigma da punição, nós mantemos dessa forma uma visão muito oblíqua, uma visão muito afunilada sobre a dor. Quando a gente aos poucos foi entendendo, a partir do convite essencial de Jesus, de que a dor ela pode ser um mecanismo burilador, um mecanismo para que devagarinho possamos expressar a nossa essência, mudou-se o olhar sobre o sofrimento. E o sofrimento ele ganhou um caráter divino, né? Um caráter que transcende a própria experiência vivida. É interessante que a gente busque, como de hábito, alguns conceitos sobre o assunto, né? Ao longo da apresentação e do estudo, eu me deparei com o uso, né, tanto da palavra dor quanto do sofrimento. E se formos pesquisar no dicionário ambas as palavras, a dor, né, ela é definida como uma sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos. Uma outra definição seria uma mágoa, originada por desgostos do espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido. Aqui, em especial, nessa segunda definição, a gente já vai percebendo que dor e sofrimento são conceitos que se interpenetram, são conceitos complementares, né? A primeira definição ela tem um caráter um pouco mais objetivo, essa dor que a gente sente, por exemplo, diante de um machucado, diante de uma lesão tecidual, né, no nosso corpo. Buscando o conceito de sofrimento, já se fala na ideia de um padecimento, de uma dor moral, amargura, penúria, dor causada também por ferimento ou doença. Então, buscando uma série de conceitos, a gente percebe que eles se interpenetram, sem dúvida, mas se nós olharmos para a maioria das definições, a dor ela tem então esse caráter um pouco mais objetivo, né? E o sofrimento tem um caráter que se aproxima mais do campo do sentimento, das experiências que a gente passa na dor, né? E é interessante notar que Joana coloca, né, que o sofrimento faz parte da vida, por ser um mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. Então, esse mecanismo que faz parte das leis divinas, como ela colocou anteriormente, ele se define então como um buril, né? Como um instrumento, uma ferramenta que se define nas nossas vidas ao longo das múltiplas experiências, para que nós possamos aprender, para que nós possamos
aos poucos ir mostrando a nossa essência divina. Ela segue dizendo que o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. E para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se destina. É interessante esse aspecto de normalidade que ela traz para o sofrimento. Pois tantas vezes a gente passa por uma situação difícil e a gente se exaspera, a gente se agonia, como se aquilo ali fizesse parte de algo completamente dissonante da nossa vida. Algo como se algo que invadiu a nossa experiência do dia a dia e a gente se sente, de certa maneira, quase que por vezes agredido por aquela experiência, como se ela o lugar dela não é ali. Mas Joana traz esse convite a compreendermos que ela é a ocorrência normal, ponto, né? Essa normalidade, né, da dor enquanto processo da vida, né, traz gradualmente e aos poucos um senso de calma e de serenidade, né, que ela desenvolve ao longo do estudo do sofrimento neste livro. E é interessante que ela já destaca, nesse momento inicial, de que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio essa situação normal da vida, né? E aí está um dos grandes papéis do Espiritismo no momento em que ele nos esclarece o papel das situações difíceis da vida, dos sofrimentos por que passamos, e a partir dessa compreensão, desse conhecimento, aliado a um fortalecimento da nossa própria vontade, né? A partir do momento que compreendemos, fica mais fácil a gente definir as nossas escolhas, a gente delinear, né? A gente encaminhar as nossas energias para a solução dessas situações de vidas, dessas situações difíceis porque a gente passa, né? E ela nos coloca refletindo sobre o quanto o nosso sofrimento, nesse contexto dos nossos próprios aprendizados, ele tem um caráter bastante individualizado, né? Cada um de nós percebe o sofrimento de maneira particular. E isso tem a ver justamente com esse processo do conhecimento que cada um de nós foi angariando ao longo das experiências evolutivas. O sofrimento, ela segue dizendo, ele está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. A dor do bruto apresenta-se aselvajada e perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. O sofrimento do esteta e do santo se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo. É interessante percebermos e no nosso dia a dia, procure lembrar, né, diferentes pessoas que você já conheceu ao longo da sua vida e como elas lidaram com a situação de dor. Como foi para elas? Algumas, sem dúvida, recebem a dor com mais calma, com serenidade e mantêm um olhar de alegria. Outras se entristecem, outras diminuem a sua própria energia, ficando, por vezes, em movimentos da própria depressão. Outros expressam bastante irritabilidade e nervosismo diante das situações. Então, cada um de nós enxerga a dor a partir das suas próprias construções. A partir dessa reflexão de quão individualizado é o sofrimento, eu me lembrei de uma reflexão, né, nas conversas que faço muitas vezes com os pacientes, a respeito de como nós temos a capacidade de tecer a rede a partir da qual enxergamos a vida, né? Eu costumo brincar com eles que eu gosto de imaginar, assim, não que eu tenha um super contato com a situação, mas como se fosse uma rede de um barco. Eu digo porque eu nunca tive contato com uma rede de barco, mas eu imagino a situação assim, né? Como se fosse uma rede, né, variada, cada um pode imaginar a sua rede, a partir da qual nós enxergamos a vida.
né? Pode ser, inclusive, um paninho de crochê, que talvez traz uma reflexão legal, no sentido de que a gente pode, aos poucos, ir tecendo essa rede a partir da qual visualizamos a vida, enxergamos a vida, né? E isso delineia, isso clareia para a gente o próprio papel do conhecimento, do estudo, no sentido de que a gente pode, então, tecer uma rede mais translúcida, uma rede que a gente consegue enxergar com mais clareza e com mais serenidade a própria vida, né? Então, essa imagem da rede, ela nos convida a lembrar isso, que cada um de nós tem um olhar muito, muito individualizado sobre o sofrimento que a gente vai passando. E a dor, o sofrimento, enquanto parte do processo de evolução, ele vai se definindo de acordo com o nosso momento evolutivo, né? Então, nas fases primárias da vida, né, nos seus mecanismos mais automáticos da evolução, ela segue dizendo, o psiquismo de cada indivíduo amplia aptidões inatas e desenvolve os germes da perfeição nele presentes, tornando-se herdeiro na etapa imediata das experiências anteriores. Então, cada um de nós guarda em si germens, né? Guarda em si aptidões inatas e gradualmente elas vão sendo colocadas à prova, elas vão tendo a oportunidade de se expressar nas situações nas situações do nosso dia a dia ao longo das nossas múltiplas existências. E conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai burilando, né, essas nossas ferramentas, elas vão se tornando como elementos mais basilares das nossas experiências. Elas vão gradualmente se tornando definidores da nossa própria personalidade espiritual. E assim a gente, então, vai se tornando herdeiro dos aprendizados que a gente fez anteriormente. A nossa própria visão, por exemplo, do sofrimento, né? Então, a visão sobre o sofrimento, enquanto parte do nosso processo de evolução, né, o nosso olhar vai se modificando ao longo desse processo evolutivo. Seguindo, né, pelo viés, pela compreensão do sofrimento no contexto da evolução, muitas vezes nas faixas mais iniciais da evolução, quando os seres apresentam o raciocínio e a emotividade ainda em germe, os fenômenos da dor, do envelhecimento, da morte, ele tem um caráter mais automático, né? Então a gente vê muitas vezes, por exemplo, iniciando por uma planta, né? Muitas vezes ela está ali com falta de água, né? Ou com muito sol, ou com alguma praga, e naturalmente ela vai caminhando ali para o processo algumas vezes de morte, assim como acontece com o animal. Mas em processos no campo, se a gente for pensar nos próprios animais, por mais que no contato com ele nós façamos a leitura, né, da experiência de dor por que ele está passando, ainda assim aquele sofrimento tem caráter mais automático. Para os mesmos fenômenos de dor, envelhecimento, morte, os desgastes da vida, o sofrimento ele é maior nos âmbitos moral e emocional naqueles portadores de mais alto grau de evolução, de sensibilidade, de amor. Estes são capazes de ultrapassá-los, essas dificuldades, mediante um melhor controle emocional, diluindo na esperança, na ternura e na certeza da vitória as imposições aflitivas. Então, gradualmente, ao longo então, do processo evolutivo, a gente então passa a compreender esses mecanismos, essas situações antes compreendidas apenas de maneira automática, a gente passa a compreendê-las por meio do olhar da esperança, do amor, né? Então a gente consegue, mesmo diante de uma situação difícil, enxergar aquela situação e como passageira, né? Como passível de nos ensinar algo, né? Essa esperança, né? Essa certeza na própria vitória, como ela coloca, nos faz vencer, nos faz passar mais facilmente pelos processos aflitivos. E ao longo, então,
da própria história da humanidade na Terra, né? E a gente, sem dúvida, pode pensar na própria evolução de todos os espíritos, né, da criação divina no próprio universo. As religiões e as próprias filosofias, elas fazem parte intrínseca, parte elementar desse nosso processo de evolução. Ao longo, então, dos anos, né, a gente pôde ir percebendo, né, utilizando como um marco Jesus, né, mas, sem dúvida, lembrando-nos dos diversos profetas que o antecederam, os diversos espíritos que trouxeram reflexões muito positivas sobre a vida, tanto no contexto que a gente conhece um pouco mais, por exemplo, como Elias, como os diversos profetas que antecederam Jesus, mas, ao mesmo tempo, outros espíritos que vieram em outras tradições, por exemplo, como as tradições orientais, né, como Buda, como Krishna, como vários outros espíritos que trouxeram contribuições e reflexões para que possamos entender a vida sob paradigmas mais elevados, né? Então, ela vai refletindo conosco de que esses espíritos, Krishna, Buda, Jesus como um marco, né, como ela define, e o próprio Allan Kardec, né, a partir então dessa, contribuindo para a visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento, né, o entendimento dele recebeu valiosas contribuições, propiciando um grau maior de entendimento do homem e do seu interrelacionamento com as forças vivas da natureza, ensejando uma maior compreensão da vida e de suas finalidades, né? Então, é interessante que quando a Joana esclarece isso muito bem, quando a gente começa, por exemplo, a olhar os elementos que Buda trouxe para nós, né, ao longo das suas experiências consigo mesmo, da busca da própria meditação, ele trouxe reflexões muito profundas que mais tarde Jesus clareou de uma maneira maravilhosa, né? Então, se a gente for observar todos esses expoentes, esses espíritos que ao longo, né, dos milhares de anos foram refletindo conosco sobre a vida, eles realmente ampliaram o nosso olhar sobre o próprio sofrimento, sobre as dificuldades que a gente passa, né? Ela faz nesse link uma correlação, uma interface bastante profunda, principalmente do budismo com o cristianismo, Jesus e, essencialmente, profundamente, o espiritismo. Então, ao longo das explicações, a gente vai citando isso, né? E ela fecha dizendo, né, que o espiritismo, conclamando o homem para o respeito a Deus, a si próprio, a si mesmo, ao próximo, e a todas as expressões vivas ou não que lhe constituem o ambiente que está localizado, para aprender e ser feliz, assim adquirindo a sua plenitude. Então, o espiritismo ele organiza, ele delineia de uma maneira bastante clara, de uma maneira bastante racional, né? Quão importante é que respeitemos todas as etapas do processo evolutivo, né? Nós que estamos nessa fase evolutiva, né, que comparada aos demais seres encarnados na Terra, né, a gente já consegue ter uma compreensão melhor de todos esses processos. Mas cada um dos seres da natureza que estão então nesse caminhar evolutivo tem o seu papel nessa jornada coletiva, né? E é importante que a gente compreenda essas interrelações, o como isso define que possamos cada um de nós aprender uns com os outros, como isso define o nosso processo de aprendizado para sermos felizes. E tantas vezes ao longo da própria história, o sofrimento ele foi buscado por nós, né, como algo a ser afastado de nós, como algo a ser banido, né? E aí eu coloquei a frasezinha provocativa, né, de que será que realmente o sofrimento é algo que nós devemos banir, é algo que a gente deve querer se afastar, né? O que a gente vem conversando já vem sugerindo que não, né? Mas ela coloca que ao longo, né, da própria história, o homem empenha-se com grande esforço para vencer o sofrimento, que se lhe apresenta como vil adversário, né? É interessante que nas próprias reflexões
do Siddhartha Gautama, o Buda, ele coloca que o sofrimento ele se define como algo que na nossa vida nós devemos de alguma forma lidar com ele como parte do nosso objetivo de vida, né? E isso vai muito ao encontro, né, dessas reflexões mais profundas sobre o sofrimento, no sentido de que é importante que compreendamos o nosso processo de sofrimento para que assim, por meio da meditação, né, e de outros elementos, a gente possa realmente transformar isso, né, para melhor, para que nos tornemos melhores na nossa vida. Em todas as épocas da humanidade, o homem vem travando uma violenta batalha para eximir-se à dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. Para liberar-se desse adversário, entre aspas, né, a criatura impõe-se outras formas de dor, não se dando conta do equívoco em que labora, né? Colocando para si mesmo autoflagelos, autossacrifícios, né? Então, nesse apanhado histórico, ela nos relembra que, ao longo, inclusive, da história, muitos povos compreenderam a dor como pelo viés da punição, em que, por exemplo, os deuses, né, estariam irados com as situações que a gente faz na vida, e por isso tudo que acontece de dificuldade seria uma punição. Outros, a partir dessa lógica, começaram a negar todas as experiências que a gente passa na Terra, como se isso daqui não fosse de valor, né? Outros começaram a buscar a imposição de autossofrimento, né? Como se, já que o sofrimento faz parte daqui, eu vou ampliar os meus sofrimentos, né? Então, muitas vezes isso se define realmente como visões equivocadas, né? Em que a gente vai imprimindo para si mesmo flagelos e sacrifícios desnecessários, né? E é interessante compreender o sofrimento e as dores por que passamos no contexto do planeta em que nós vivemos, né? Como sabemos, nós vivemos num momento em um planeta de provas e expiações. E o simples fato de vivermos em um planeta com tais características, né, em que existe um desejo, né, da maioria de nós pelo bem, né, mas o mal ainda predomina, né? Nesse contexto, então, do planeta de provas e expiações, nessa fase em que muitas vezes os interesses imediatos são que predominam em nós, né? Todo um emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária, sem o cultivo de sentimentos superiores, e o atira nos cipoais dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, aos quais cedem a invasão de micróbios e vírus que lhe destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis devoradores. Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações, das obsessões cruéis, né? Então, a partir dessa dificuldade de compreendermos, né, a nossa experiência evolutiva, a gente vai muitas vezes em busca ao longo das nossas encarnações, a gente já fez muito isso, a gente algumas vezes ainda faz, né? A gente se dedica muitas vezes a simplesmente a querer afastar o sofrimento e viver o gozo, viver as experiências da vida, né? Ela nos relembra o quanto o sexo, o quanto as drogas, os abusos, eles se colocam então como uma forma de gozo impensável, de uma forma de um gozo irrefletido, em que a gente não compreende essas experiências da vida pelo viés de um olhar ético, pelo viés de cultivo de sentimentos superiores, né? E dessa forma a gente vai exaurindo as nossas energias, por exemplo, por meio dos vícios. E exaurindo as nossas energias, desequilibrando-as, a gente favorece, né, esse contato com vírus, né? E ela coloca muitas vezes até vírus de sentimentos, né? Nessa imagem, né? Para a gente refletir, que vão nos adoecendo, né? Então ela nos reflete a pensar sobre isso, de que a dor ela faz parte de um movimento nosso,
não é simplesmente algo externo a nós, um vírus, uma bactéria que vem e nos adoece, né? Nós abrimos campo, nós criamos espaço para que essas doenças se expressem em nós. E ela segue dizendo que é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam seus habitantes. Ele, o sofrimento, faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam, rumando para planos mais elevados, né? Então, essa compreensão que o Espiritismo nos trouxe de uma maneira tão bonita, né, que a gente para que possamos compreender as etapas por que os planetas passam, né? Hoje, quando a gente se percebe num momento de transição, inclusive de transição planetária, a gente então pode compreender que as situações difíceis que a gente está passando no momento, muitas vezes do ponto de vista da saúde física, por meio de doenças, como é, por exemplo, o arrebate aí da questão do próprio coronavírus, as situações sociais e políticas difíceis que a gente passa no contexto brasileiro, no contexto mundial, tudo isso faz parte das etapas evolutivas, né? Então, essa compreensão do nosso momento evolutivo, né, enquanto indivíduos, enquanto habitantes desse orbe, facilita que a gente entenda tudo isso como natural, como normal, né, como parte dos nossos aprendizados. Ela segue dizendo, ao falar das nossas provas e expiações, né? Porque quando nós pensamos no sofrimento, nós, sem dúvida, lembramos das reflexões que o Espiritismo nos traz sobre as provas e expiações, né? E ela nos diz assim, que os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam, provação e expiação. Ambos objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que os aguarda. Vocês percebam que eu até coloquei um asteriscozinho e um itálico ali na palavra kármica, né, de natureza kármica. Né? É interessante que a palavra kármica, karma, não é uma palavra habitualmente, com frequência usada no meio espírita. Ela tem a sua origem no sânscrito, né, na tradição hindu, né, e também foi utilizada ostensivamente no próprio budismo. E como Joana, então, nessa obra, ela faz esse amarrar, né, essa compreensão mais ampla de tudo que foi trazido historicamente até chegar ao Espiritismo, ela se utiliza dessa palavra, né? E se a gente buscar na origem do que significa karma, a própria lei do karma, ela realmente encontra uma elaboração também no próprio Espiritismo por meio das leis de causa e efeito, né? Então, o karma, a lei do karma, ela nos convida a refletir que tudo o que fazemos, né, todas as nossas ações na nossa vida, né, tem os seus efeitos, tem as suas consequências, né? Se a gente for pensar, o próprio Jesus já trouxe essa reflexão, né, por meio das parábolas, de que colhemos aquilo que plantamos, né? Então, se a gente for se aprofundar então nessa compreensão, a gente percebe que essa lógica de causa e efeito, ela já penetra, né, já está presente, né, nas mentes de muitos de nós encarnados, o que é muito positivo, né, essa compreensão sobre a causalidade, sobre os efeitos das nossas ações. E buscando também, né, então ela fala primeiramente do sofrimento de natureza kármica, ou seja, que tem a ver com as nossas experiências anteriores, né? Mas ela também fala que dentre as causas de sofrimento destacam-se também as causas atuais, né? E o próprio Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo também nos destaca isso, de que existem também causas atuais para as nossas experiências de dor, né? Que são baseadas em emoções perturbadoras originadas no egoísmo, né? Então, a gente percebe que a expressão atual de muitas das nossas emoções perturbadoras, como ela coloca, como o desejo desenfreado, o ódio, a vaidade, o orgulho,
né, que tem origem aí no próprio egoísmo, se a gente for ver, né, lembrando, né, que no próprio Evangelho, no próprio Livro dos Espíritos, eles nos convidam a refletir que o egoísmo e o orgulho estão na base, né, das nossas maiores dificuldades. Então, isso faz parte da nossa, dessa expressão de emoções perturbadoras que acontecem no plano atual e que se definem também como causas atuais do sofrimento. Tá? Então, existem os sofrimentos relacionados a experiências anteriores, que a gente já vai explicar um pouquinho mais do contexto das provas e expiações, mas também existem as causas atuais. Né? E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Justiça das Aflições, a gente pode também refletir sobre esses dois pontos de vista. Refletindo agora sobre as provas, Joana nos traz, né, que a aprovação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Né? Então é interessante que a prova ela tem essa característica de nós poder de ser uma escolha, né? Nós diretamente podemos pedi-la, né? Ou muitas vezes durante o processo de preparação, de planejamento das nossas encarnações, das nossas reencarnações, nossas encarnações, os nossos guias, os nossos amigos espirituais nos sugerem, né? Muitas vezes que determinada prova pode ser um instrumento para a nossa evolução, né? Então isso está no campo das nossas escolhas, né? Ela nos a gente pode seguir refletindo sobre as provas pelo olhar também ali do próprio Evangelho, que coloca que as provas elas são buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então, muitas e muitas vezes o Espírito solicita isso, né, crente de que já pode lidar com aquela dificuldade, com aquela situação vivida, e desejoso de, a partir dessa experiência, evoluir, crescer, né? Ativar o seu próprio progresso. Já refletindo sobre as expiações, Joana nos traz que elas são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Né? Ela até traz a imagem de que, nas próprias leis terrenas, né, diante dos atos que muitas vezes cometemos contra as leis, né, dos erros que cometemos uns para com os outros, inicialmente, quando réus primários, digamos assim, né, as leis, elas são, as consequências, as punições, elas são mais brandas, elas podem ser convertidas muitas vezes em ações de reparação, que não necessariamente passam, por exemplo, pela prisão. Né? Então, ela coloca que as expiações, enquanto imposições, sendo irrecusáveis, elas se definem, então, como esse instrumento da lei divina, que é um pouco mais firme, né? que visa, então, como uma medicação necessária corrigir o mal, já que tantas vezes a gente, muitas vezes, se repetiu, né? A gente fez de maneira reiterada determinado mal, determinado comportamento na relação que a gente tem com o outro. Então, aí entra o processo expiatório. Né? E ela segue dizendo, porque o amor de Deus vige em todas as suas leis, mais justas do que a dos homens, seja qual for o crime, elas objetivam reeducar e conquistar o rebelde, não o matando, isto é, não o extinguindo. Jamais intentam vingar-se do alucinado, antes buscam recuperá-lo, porque todos são passíveis de reabilitação. Né? Então, em compreender que tanto provas quanto expiações fazem parte das leis divinas, fazem parte daquilo que o Criador nos propõe enquanto processo de aprendizado. Né? Não no sentido de simplesmente punir-nos, né? Mas sim de nos oportunizar
uma reflexão, né, para, a partir dessa reflexão, podemos mudar as nossas ações. Porque quando a gente passa, por exemplo, ao refletir sobre as expiações, ela nos convida, por exemplo, a pensar sobre aqueles indivíduos que estão paralisados, muitas vezes, desde a tenra idade, né, por meio de paralisias cerebrais, enfim. E esses processos, eles são a oportunidade de aquele espírito se perceber de uma maneira diferente, né? São a possibilidade de ele ter contato com dores e também com auxílios que vêm, né, da família, que os rodeiam, e a partir disso ele pode se reabilitar muitas vezes em sentimentos doentios, né? Então, cada uma das experiências elas tem sempre um caráter educativo. Isso é de especial importância. E percebam que, então, a gente, nesse processo de entendimento e de estudo do próprio sofrimento, a gente está continuamente em busca, então, da essência do sofrimento, né? O convite que fazemos hoje para que sempre busquemos compreender o sofrimento mais a fundo, né? Saiamos um pouco dessa superfície da dor, essa superfície que nos agita, que nos incomoda, que nos aturde, né, demais, para que a gente possa então, compreendendo os seus mecanismos, a gente possa olhar a essência do que está a acontecer conosco, né? E nas variadas origens do sofrimento, todo esforço para aliviá-lo, sem a remoção das causas, serão apenas paliativos, adiamentos. Então, muitas vezes, ela reflete conosco que, às vezes, até acontece de determinada situação se resolver, determinada dificuldade passar, né, nas nossas vidas. De repente, aquele sofrimento cessa, né? Por muitas das buscas que a gente vai fazendo até no sentido de extingui-lo. Mas algumas vezes a gente percebe que a essência do que nos trouxe dor, né, vai voltar, vai se mostrar por meio de outro aprendizado. Então, algumas vezes a gente percebe que é como se ficasse acontecendo um sofrimento atrás do outro, eles vão se repetindo na nossa vida. Isso é justamente esse convite a perceber que a gente não conseguiu, às vezes, alcançar a essência. Então, por exemplo, nas relações familiares, a gente segue se chateando com o comportamento um do outro. Nas relações sociais, de trabalho, a gente segue se chateando com o comportamento daquele e do outro. A gente segue, às vezes, tendo disputas e brigas, né? Muitas vezes por razões muito semelhantes, né? Então, isso demonstra para a gente de maneira bastante clara que a essência que está por trás desse nosso comportamento, muitas vezes irritadiço, muitas vezes beligerante, né? Assim, que visa brigar, a essência disso está, muitas vezes, em elementos muito íntimos, né? Que tem a ver com os nossos padrões de autoconfiança, de alto amor, enfim, que define as nossas formas de se expressar e se relacionar um com o outro. Isso porque, em todo o processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Então, a construção dessa harmonia interior, esta sim, é a possibilidade de transformação real, né? É a possibilidade de, a partir disso, conquistarmos essa paz mais íntima. O sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais características do seu estado espiritual. Então, quando ela destaca mais uma vez a não imposição por Deus dos sofrimentos, né? Mas sim de que os sofrimentos eles têm o caráter então de ser eleitos, né? De ser como que escolhidos, mesmo que às vezes inconscientemente, né? A gente então, por meio do desequilíbrio de determinadas zonas energéticas, a gente então favorece o nosso contato com a experiência de dor, né? E isso
os diferentes tipos de dor têm a ver, então, com o nosso estágio espiritual. Compreendendo, então, o sofrimento, né, como podendo e devendo ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Então, o sofrimento, definindo-se essencialmente como uma doença do espírito, que ainda tem uma série de mazelas, uma série de dificuldades que vão, né, se demonstrando no dia a dia, né, como necessidade de aprendizado. Então, muitas vezes o nosso egoísmo, né, ele é colocado à prova, ele é testado, né, muitas vezes quando a gente passa por variadas situações, por exemplo, diante da pobreza, diante de dificuldades nas relações familiares, em que a gente é convocado a refletir sobre, muitas vezes, a essência, né, daquilo que traz a desarmonia para a gente mesmo no lar. Então, compreender o sofrimento a partir do paradigma da alma joga luz, né, sobre ele de uma maneira especial, de maneira que a gente realmente consiga gradualmente extinguir. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido, né? Então, muitas vezes a gente vai realmente procurando fugir, né? A gente está passando pelas dificuldades, a gente tem a oportunidade às vezes de reflexão, mas a gente busca às vezes o caminho mais fácil, né? A gente, quantas vezes no consultório eu converso às vezes sobre isso, né? Quando a gente está diante, por exemplo, de processos depressivos, de processos da própria ansiedade, do campo da ansiedade, é claro que existe toda uma compreensão importantíssima do campo orgânico, né? Do campo da hereditariedade, do campo da genética, mas é importante que entendemos que mais profundamente ainda, né? Essas dificuldades que se expressam por meio da depressão e da ansiedade, elas demonstram muitos dos nossos padrões, né, da alma, né? Então, muitas vezes eu convido os pacientes sempre a pensar, falar assim, gente, o que mais a gente vai usar além do remédio, né? O que mais a gente vai... eu coloco sempre para eles que o remédio ele é um facilitador, né? Ele muitas vezes acalma a nossa percepção das emoções para que a gente tenha a oportunidade de ter contato mais fácil com a nossa intimidade, com a essência das nossas dores, né? Então é importante sempre que pensemos nas situações da vida, o que está na essência do que está acontecendo comigo? Será que eu não estou simplesmente fugindo quando eu busco determinada metodologia, enfim, né? Os tratamentos e as buscas, eles se definem como facilitadores, né? Mas não no sentido de fuga, mas no sentido de acalmar muitas vezes as nossas dores, para que tenhamos mais facilidade de compreendê-las e até mesmo modificá-las. Uma atitude corajosa, né, de examinar o sofrimento, né, e enfrentá-lo, representa um valioso recurso de lucidez, com efeito terapêutico propiciador de paz, né? Então, essa coragem, esse desejo, ou mesmo essa alegria de ter contato com as dificuldades que a gente está passando, isso tem um efeito terapêutico importante. E, nesse sentido, a própria medicação, por exemplo, ela tem essa capacidade de acalmando as nossas emoções, né, a percepção delas, a gente, inclusive, se sentindo fortalecido, ter uma facilidade, por exemplo, de ter contato com as nossas emoções mais íntimas por meio da própria psicoterapia, do próprio estudo, né, que a gente faz, né, de diversas maneiras. Então, o acalmar das emoções, né, com algumas ferramentas, facilita que a gente tenha, muitas vezes, um recobrar de ânimos, né, para essa busca corajosa que ela nos convida. E é interessante, então, nesse contexto, né, de busca mais íntima, né, de busca da nossa essência, né, de quanto muitas vezes, na essência, então, das dores, existe uma cegueira íntima, né?
A cegueira íntima é até uma expressão que o próprio Emmanuel utiliza numa mensagem de Pão Nosso, né? Que muitas vezes ele coloca que a cegueira íntima nos faz tropeçar onde existe apenas o favor divino, né? Então, às vezes a gente tropeça naquele sofrimento, naquela dificuldade, que na realidade é um favor, é uma oportunidade que Deus coloca para nós. Então, urgentes fatos, né, desencadeiam o sofrimento e arrastam multidões à sandice, ao desalento, à alucinação, às fugas inglórias pelo suicídio e pelos vícios. Importante problemática humana existente no próprio indivíduo é o desconhecimento de si mesmo, né? Então, o desconhecer-se, a gente falava há pouco, então, desse plano maior do entendimento das nossas relações com o Criador, das nossas relações uns com os outros, mas, em essência, nessa busca dessa compreensão do sofrimento, também precisamos parar e prestar atenção no nosso padrão de autoconhecimento. Quando ela falou desse desconhecimento de si mesmo, eu ainda brincando assim, mentalmente pensando, de que muitas vezes o que predomina em nós é o autodesconhecimento. Então, a gente se autodesconhece demais da conta, né? Então, é importante que a gente faça essa guinada, essa transformação, né? De sair do autodesconhecimento, que é essa brincadeirice, o neologismo, para um processo de conhecer-se, de compreender-se, né? Compreender o plano maior, né, das leis divinas, daquilo que rege as nossas vidas, mas também compreender o que está acontecendo dentro de nós e que está na essência de muitos dos nossos comportamentos, como ela coloca, né? Que nos arrasta para muitos comportamentos de suicídio, de vício. Então, assim, tudo isso também faz parte, então, desse autodesconhecimento. E, em seguida, Joana vai colocando para nós algumas ferramentas bastante úteis, então, para o lidar com o sofrimento, né? O lidar com essas experiências de reparação, enfim, de aprendizado que a gente vai passando. Ela coloca um conceito bem interessante que é a resignação dinâmica, que é a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa. Representa um avançado passo para a sua solução. Então, quando essa aceitação, essa coragem de lidar com os problemas percebidos, né, me faz lembrar há muitos anos atrás, na adolescência, eu lembro que eu vi um palestrante numa casa espírita que ele refletindo então sobre esses processos, ele usava uma frase que eu guardei e que por vezes eu repito, que ele diz assim: quando o problema é detectado, 50% está resolvido, né? Então, quando a gente consegue corajosamente olhar de frente para a dor, a gente consegue rastreá-la, delimitá-la, a dor está ali. Isso facilita muito, isso já é um grande passo. Então, essa atitude corajosa de enfrentar, né? Isso na fala dele, que ele brincava, já era 50%. Alguns podem pensar, mas é só 50%? Não, mas já são 50%. Porque a gente identificar, a gente ter a coragem de deparar-se com as nossas mazelas é um passo muito importante, né? Então, nesse sentido de que possamos detectá-los, de que possamos rastreá-los, de que a partir disso, pela compreensão, né, que a Joana traz para nós, a gente poder aceitar isso, né, de maneira resignada. É de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que se consegue através do treinamento pela meditação, pela oração, que defluem do conhecimento, que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Então, a partir então dessa aceitação calma e corajosa que a gente vai tendo diante dos sofrimentos, a gente pode então aproveitar o aprendizado proposto. E para que a gente consiga, então, ter essa calma, essa coragem diante das dificuldades, né, ela nos convoca, então, ao treinamento por meio da meditação e da oração. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo Oração, ele nos fala da importância, né, da base essencial
que a oração é em nossas vidas, justamente por nos reconectar, né? Nos facilitar, então, o auxílio, o amparo, a compreensão maior das situações da vida por meio da oração. Ele coloca que, no momento da oração, ele usa uma imagem interessante, é como se nós pegássemos um espelho, né, e direcionássemos a luz que vem do sol para dentro de um abismo, né, um abismo escuro. E a partir disso, então, a oração então é esse movimento ativo, né, de buscarmos a luz do Pai, de buscarmos o entendimento maior e, como no movimento de um espelho, lançar luz sobre a nossa obscuridade, sobre aquilo que em nós ainda é obscuro. E buscando ali em Evangelho segundo o Espiritismo a compreensão do que é a resignação, a gente vai ali no capítulo 9 em que ele fala da obediência e da resignação, né? E ela coloca-se assim, que a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, a partir então de ambos os consentimentos, né, tanto da nossa razão quanto do nosso coração, né, a gente consegue carregar mais facilmente as nossas provações. A gente consegue mais facilmente passar por elas. Então, importantíssimo refletirmos sobre o papel da resignação, né, diante das nossas dificuldades. E mais um importante elemento para que compreendamos a própria dor, o próprio sofrimento, e que se define também como uma ferramenta, é a compreensão sobre a imortalidade. Né? Conhecer-se da condição de espírito imortal em processo evolutivo, através das experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi de todos os seres vivos. Muitas pessoas advogam que o sofrimento é a única certeza da vida, sem compreenderem que ele está na razão direta da conduta remota, da conduta do passado, ou próxima, mantida para cada qual. Ou seja, a conduta que cada um de nós tem as suas consequências. Pode-se dizer, portanto, que a sua presença, a presença do sofrimento, resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande antídoto eficaz, né? Compreendendo, então, o papel, então, da própria imortalidade, da multiplicidade das vidas, né, enquanto mecanismo, enquanto parte, então, das leis naturais e que definem o nosso processo evolutivo, a gente, Joana reflete o seguinte, que a educação, que é calcada nos valores ético-morais, não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com o seu próximo e para com a vida, equipa-o de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. Ao refletir, então, sobre esse papel da educação, né, me vem à mente o processo educativo que a gente faz uns com os outros, em especial, talvez, com as crianças, né, em que muito mais importante do que simplesmente castrar, do que simplesmente vetar determinado comportamento, mais importante do que isso é que estimulemos a reflexão crítica no sentido das próprias causas e consequências dos nossos atos. Então, que a gente estimule nesse processo educativo, uns com os outros, inclusive com as crianças, a compreensão de que cada ação tem as suas consequências. Né? E muitas vezes a consequência, ela pode ter, por exemplo, a consequência é algum tipo de restrição, que se define, por exemplo, para a criança. Mas a partir do momento em que ela entende a determinada restrição colocada para ela como parte das consequências das ações dela, isso fica mais fácil de ela, inclusive, aceitar. Né? Então, percebe que a gente está falando da criança, mas ao mesmo tempo a gente pode estar falando também da nossa criança espiritual, que muitas vezes se revolta, né? E quando a gente entende, então, que as situações que a gente vive, os sofrimentos, simplesmente fazem parte de um processo de causa e efeito, a gente fica mais fácil não se revoltar,
fica mais fácil a gente acolher intimamente a situação difícil como aprendizado, né? Então, tudo isso que nós estamos falando vai ao encontro, então, da importância da educação, né? Da educação do espírito. Esse conhecimento, então, essa educação prepara-o para que saiba selecionar o que lhe é útil e saudável, ajudando-o no crescimento interior para a sua realização pessoal. E buscando em Emmanuel, no livro Consolador, é, é, ele fala um pouco para nós do papel da dor, né? No item 2.5.1, né? E é questionado a Emmanuel, né? Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? E Emmanuel coloca assim, que no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito, né? Então, a dor, né, ainda é bastante presente no nosso momento evolutivo, no nosso planeta, ela faz parte, então, de todo esse processo de aquisição de valores morais mais perenes, de valores morais mais consonantes com as leis divinas, né? E que se definem, nesse momento evolutivo da Terra, como as ferramentas possíveis desse nosso planeta, dessa nossa experiência. E é interessante, me lembrando um outro elemento que a Joana traz, que nesse processo, muitas vezes a gente pensando no contexto das provas e expiações, alguns espíritos mais evoluídos, mais adiantados, muitas vezes se dispõem, né, pedem a oportunidade de experienciar a dor, né, no sentido de exemplificar uma possibilidade de lidar com ela, né? Então, ela dá o exemplo do próprio Francisco de Assis, né? Que ao vivenciar aquelas experiências de dor, exemplificou para a gente modos possíveis de agir, né? Porque é interessante que, algumas vezes, a gente está tão acostumado a agir, por exemplo, com o padrão da revolta. Aparece um sofrimento, a gente se revolta. E aquilo ali começa a ser um padrão, né? Então, a oportunidade de ter contato com essas maneiras de agir dos espíritos mais evoluídos nos faz, nesse momento, pensar: nossa, eu me revoltei, mas por que será que ele não se revolta? Né? Então, todo esse enredar das experiências do nosso momento evolutivo da Terra, esse contato que temos com as experiências uns dos outros, faz parte, então, do grupo de possibilidades evolutivas que a Terra traz para nós. Pensando ainda nesse mecanismo de evolução, né, que se define o sofrimento e a dor, ele coloca que, interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Às vezes, coroando a luta na etapa final, surgem simultaneamente sem os danos que normalmente desencadeiam. E então, ela clareia para a gente, a Joana, né, a interdependência, então, desses dois processos, sofrimento e amor, né? Quando nos afastamos, então, dos comportamentos, dos sentimentos relacionados ao amor, né, o sofrimento vai se expressar na nossa vida. Por exemplo, quando a gente se desenfreadas, a gente está se afastando dessa harmonia que o amor nos convida. E, por consequência, a gente tem contato com a dor. Mas, ao mesmo tempo, ela nos convida a pensar que esse contato com a dor, né, também ele nos propicia o caminho inverso, de buscarmos o remédio para essa ferida, para essas dores, tendo novamente o contato com o amor. Então, o sofrimento nos faz ter sede de buscar o amor. E quando ela fala nessa parte final, né, de que algumas vezes o sofrimento e o amor aparecem juntos, ela faz referência, né, também à história dos mártires, né, que atesta-nos a legitimidade desse conceito, dessa possibilidade, né, de o sofrimento também ele está acontecendo no contexto de expressão de grande amor.
como eu falava agora há pouco, do próprio Francisco de Assis, mas também de Jesus. Né? Ela coloca acima de todos eles, de todos os mártires, porém, destaca-se o exemplo de Jesus, lecionando pelo amor a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida. Então, ao longo da experiência, né, vivida por Jesus aqui na Terra, nesse sentido de definir-se enquanto um modelo de comportamento para nós, um modelo e guia, né, ele passou por diversas experiências dolorosas. Há alguns dias eu ainda vi algumas reflexões sobre o momento em que Jesus carregava a cruz, né? E no carregar da cruz, ao longo de todo o contato, né, com aquelas dificuldades, ele foi nos demonstrando que sim, existe a dor, existem as dificuldades, mas existe também a possibilidade de nos transformarmos, de nos redimirmos a partir da dor. Né? Então, esses mártires e o exemplo maior, Jesus, eles nos trazem essa possibilidade de mudança de paradigmas, porque eles exemplificam na prática uma outra forma de agir diante da dor. E refletindo sobre o amor, né, mais detidamente, Joana coloca que o amor, então, mais uma vez, é o antídoto para todas as causas de sofrimento, o proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Luarizado pelo amor, né? Então iluminado pelas luzes do amor, né? Como a lua que joga luz, né, sobre nós, o homem discerne, aspira, age e entrega-se em confiança, irradiando energia vitalizadora, graças à qual se renova sempre e altera para melhor a paisagem por onde se movimenta. Então, o amor realmente consegue lançar luz sobre nossas experiências, né? Então, a partir das próprias experiências de dor, a partir do momento em que temos contato com o amor, somos iluminados para uma possibilidade de compreensão maior. O amor é sempre o conselheiro sábio em qualquer circunstância, orientando com eficiência e produzindo resultados salutares que propelem ao progresso e à felicidade. Então, o amor, enquanto hálito divino, como diz o próprio Emmanuel, né, ele se define então como essa luz, né, sobre todas as nossas experiências do caminho evolutivo. Do nosso caminho evolutivo, que a única fatalidade possível é sim a nossa evolução. Né? Então, sem dúvida, a partir dessa compreensão de que estamos apenas caminhando no processo evolutivo, iluminados pelo amor divino, a gente pode um dia galgar a felicidade. É isso, meus queridos. Obrigado a todos, né, pela essa oportunidade de refletirmos sobre as dores, sobre o sofrimento e, em especial, sobre o amor. Obrigado.